A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica católica sem fins lucrativos, que visa a recuperação de jovens mediante a evangelização, curando casos de vícios em jogos, químicos, depressão e outras dependências. Atualmente, possui mais de 180 unidades espalhadas pelo mundo, em aproximadamente 24 países. Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, o podcast de católicos pelos católicos para católicos. Meu nome é Bruno Maia e hoje, antes da gente apresentar as nossas convidadas, eu queria pedir encarecidamente para que você nos siga nas redes sociais. Instagram Ética Oficial, YouTube, Spotify Ética Cast. Beleza? Entrem também no grupo de WhatsApp que está na bio lá do Instagram, que é importante para fortalecimento das correntes católicas que a gente vem montando. E a gente sempre pede algumas opiniões de vocês por lá, né? Para a galera lá do WhatsApp. Beleza? Feitas essas introduções, nós estamos aqui hoje, então, com a Camila Tiara e Silvia Helena Adorno. Isso. Elas são da Fazenda da Esperança, que é realmente um projeto que eu achei maravilhoso quando eu conheci, eu não conhecia. E, inclusive, o melhor doce de leite que eu já comi foi feito pela senhora Silvia. Isso. Muito obrigado. Nada. Eu estava saindo da Santo Agostinho e me deparei com a senhora Camila, né, senhora Camila, vendendo lá algumas questões lá da fazenda. E tinha doce de leite, tinha queijo, o que mais? Tinha temperos, entendeu? Pães. Tudo que eles efetivamente produzem na fazenda. E eu me encantei pelo projeto, eu realmente não conhecia. Fiquei muito feliz em conhecer esse projeto. E sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vinda. E, Camila, como é que foi... Perguntar para as duas, e Silvia, né? Como é que foi a vida de vocês? Como é que vocês começaram esse trajeto? Como é que vocês descobriram a Fazenda? Aonde que entrou a vida de vocês na Fazenda da Esperança, né? Onde que vocês descobriram esse universo? Vocês já eram católicas antes de conhecer a comunidade? Como é que foi isso aí? Então, eu vou passar aqui para a Silvia, assim, que ela vai colocar um pouquinho o testemunho dela. Claro. Não, eu não era católica. Uhum. E, na verdade, como diz o meu filho, nós éramos ateus. E, eu me chamo Silvia, né? Uhum. Tenho 55 anos, sou de São Paulo, Campinas. Eu conheci a Fazenda da Esperança em 2020. Aos 21 anos, eu tive um câncer e conheci a morfina, onde eu fiz o uso da substância por muitos anos. Ela me dava muita adrenalina, não tinha dores, eu não usava ela para dor nenhuma. No primeiro dia que eu já usei, eu já vi que ela me dava assim, uma sensação muito boa. E dali, então, eu comecei a viciar nisso. E fiquei 17 anos no uso da morfina. Mas a senhora trabalhava antes, assim? Trabalhava, eu sempre fui locutora de rodeio, já fiz a rádio. Ah, a senhora é locutora de rodeio? Sim. Uau! No estado de São Paulo eu sou conhecida. Fiz muitas vinhetas para televisão. Que legal. Rede Globo, inclusive, de alguns produtos. E sempre usei minha voz, mas a Covid levou embora, então não uso mais. Uhum. Aí, em 2019, o meu marido me abandonou. Eu tenho um filho adotivo, que hoje tem 19 anos, mora em Campinas. A gente acha que ele foi embora para a Itália, que é o país dele de origem. Eu não sei nada dele. E eu me afundei na medicação, outros tipos de medicações, tudo que eu achava eu injetava. Eu já comecei a injetar muitas medicações. Chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro. Eu me alinhei a um traficante da minha cidade, onde eu conhecia muitos estados, né? Por usar sempre a parte do rodeio. Então, eu conhecia o Paraná inteiro, conhecia já o Uruguai, Argentina e outros estados que me levou a eles, né? Porque eles precisavam de alguém que pudesse trazer as drogas, dirigir para eles. Eu me aliei a isso. No princípio, eu achava que ia dar tudo certo, mas não deu, né? Nisso eu fui presa. Uau. Eu fui presa e fiquei presa em Taubaté, lá em São Paulo. Peraí, você está indo muito rápido. Tá. Só para eu entender. Tá, vamos recapitular isso aí. A senhora foi casada há quanto tempo? 30 anos. 30 anos? Uhum. E a senhora adotou seu filho com quantos anos? De casamento, mais ou menos. E ele também tinha quantos anos de idade? Ele tem 64 anos hoje, certo. E eu tenho 55.
A gente adotou nosso filho, já tínhamos 16 anos de casado, né? Não, 14 anos de casado. E ele era novo? Bem novinho? Ou ele Meu filho? Tinha só 2 dias. Nós pegamos na maternidade. Vocês pegaram ele bem no... Sim, em Maceió. Recém-nascido. A gente entrou no programa de adoção. Legal. E a gente adotou ele lá em Maceió, onde a gente foi chamado pelo conselho, né, para fazer a adoção. Perfeito. Foi tudo legalizado, tudo certinho. Uau, legal. Então a gente adotou nosso filho. A gente era um casal normal até chegar aí. Até chegar a adoção, a gente era um casal super normal, trabalhava normal, tinha uma vida normal. Eu já usava medicação, mas era controlado. Eu já conhecia a morfina, mas era controlada. Eu sempre usava nos rodeios porque era uma maneira de eu subir ao palco e fazer as apresentações, porque ela me dava energia para isso. Então foi através desse jeito que eu fui aumentando as doses, porque vieram muitos mais trabalhos. E o Carlos sempre me acompanhando nos trabalhos, porque ele era bebê, sempre junto com a gente. Era acostumado a ir para os rodeios, dormir nos hotéis, ficava junto com a gente, né? E um determinado tempo eu coloquei ele no colégio interno, que é um colégio interno evangélico. Entendi. Lá em Mojimirim, próximo à minha cidade, que é 30 quilômetros, para mim poder fazer os trabalhos. Então eu levava ele na segunda e a gente buscava na sexta. Entendi. Porque eu também trabalhava nos dias de semana. E nossas vidas foi seguindo, até chegar em 2019, quando meu marido desapareceu. Eu continuo casada com ele legalmente, diante da justiça, né? A gente estamos casados no papel. E o meu filho vive comigo no Brasil, onde nós temos informações que o pai voltou para a Itália. Mas eu não sei nada dele, do desaparecimento dele. A gente só sabe desse desaparecimento, que ele nunca mais nos procurou. Ele saiu e não voltou mais. Na verdade, ele levou tudo que a gente conquistou. Tudo. Nossa. Ele me levou até o último real que tinha. Tudo. A gente ganhava em torno de 200 mil reais por semana, porque ele é engenheiro de som e eu era locutora. A gente ganhava muito dinheiro nos rodeios. E ele simplesmente desapareceu com tudo. Me deixou uma casa que eu construí em Campinas, num condomínio bom lá, mas foi porque era contra a vontade dele, então o meu dinheiro eu colocava nessa casa. Entendi. Então o que me restou é uma casa, um condomínio caríssimo que a minha irmã paga. Entendi. Vive com meu filho lá, que eu tive uma brilhante ideia de falar para ele vender tudo aquilo e comprar uns 3 apartamentos para ele ter um futuro melhor, né? Sei. Mas ele acha melhor não. E para me pagar todos esses gastos, essa vida que eu tinha, uma vida estável, né, que eu tinha antes. Com certeza. Eu me aliei a essas pessoas. O traficante, conhecia lá a mulher dele numa manicure, né, num salão de beleza, e eu disse para ela que eu estava desesperada, precisando de dinheiro. Aí ela me ofereceu esse trabalho, me convidou para jantar, me ofereceu esse trabalho com o marido dela. E eu aceitei. Então foi aí onde, nessas indas e vindas, até 2020, de 2019 a 2020, eu fazia o transporte das drogas da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, do Paraná. Onde eles mandavam, eu ia buscar, né? Sim. Eu dirigia os carros para eles. E como eu já conhecia alguns trechos do Paraná, por causa dos rodeios, eu já conhecia alguns policiais também. Eu vinha pagando propina já há muito tempo, né? De alguns produtos que eu já trazia do Paraguai de som, algumas coisas, então eu já conhecia ali. E foi aí, um belo de um dia, eu não quis pagar a propina. Mas também não tinha muitas drogas no carro, porque não tinha dado certo a negociação dos traficantes. Mas mesmo assim eu fui presa. Eu fui presa e fui mandada... Mas já só, a senhora não precisa falar se a senhora quiser, tá? Tudo isso está me pegando de surpresa, mas o processo já terminou? A senhora ainda está rolando o processo? Não. Aí foi aonde eu fui evangelizada por Deus. No dia do meu julgamento, o juiz determinou que eu cumprisse a minha prisão. Minha família pediu primeiro um exame para o juiz, junto com o advogado psicológico. Eles achavam que eu era louca. E eles queriam me tirar do presídio para o manicômio. E o juiz aceitou esse exame, e foi feito o exame. No dia da minha audiência, o meu advogado sofreu um acidente.
e foi nomeado um advogado de última hora. Isso, é um dativo. E esse advogado de última hora tinha um filho que estava na Fazenda da Esperança, se recuperando por uso de drogas. Aí, quando ele leu o processo, ele leu tudo lá, ele falou, em vez da senhora ir para Itapira, para o manicômio, por que a senhora não vai para a Fazenda da Esperança? Aí eu perguntei para ele, o que é a Fazenda da Esperança? O que eu vou fazer nesse lugar? Ele falou, você vai ter trabalho, espiritualidade, convivência, e contou um pouco, antes da gente ir a julgamento. Certo. Ele me falou um pouco sobre o que era a Fazenda da Esperança. Na hora eu tive medo. Eu sabia que não tinha opções. Ou eu ficava onde eu já estava, com 80 mulheres, ou eu iria para um lugar onde eu ia viver com mulheres e homens juntos, todos dopados, ou eu iria para essa fazenda onde tinha 100 meninas, que é o que na época suportava essa fazenda. Mas a Fazenda da Esperança, onde a senhora foi, era só mulher? Sim, só mulher, em Guaratinguetá. É só Entendi. mulheres. É a Fazenda Mãe da Esperança, é onde nasceu a Fazenda Feminina. A sede, né? A sede da fazenda é lá. E aí, ele levou para o juiz a minha decisão de ir para a Fazenda da Esperança. E eu voltei, na hora ele não acatou, mas disse que iria chamar novamente. Quando passou-se uns 20 dias, eu fui chamada. Ele falou que eu ia ser transferida dali para a Fazenda da Esperança, mas ia cumprir o meu tempo de prisão lá. E eu aceitei, porque eu vi que ali eu ia ter uma liberdade maior, eu aceitei tudo isso, mas não foi bem assim, né? Na minha cabeça era uma coisa muito gigantesca, mas quando eu cheguei lá era só um passo para mim ir para lá. Quando eu cheguei, um mês que eu já estava lá, esse mesmo advogado comunicou que o meu alvará de soltura tinha saído. Eu não entendi nada. Eu fiquei sem entender, não teve um julgamento de condenação de anos. Eu não entendi o que tinha acontecido ali. Depois que eu vim entender que era Deus, né, trabalhando na minha vida, porque eu entrei como uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu tinha só um mês de fazenda quando eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que a minha vida não ia ser mais a mesma. Que ali naquele lugar ia transformar a minha vida. Eu não ia ser mais aquela mulher. Eu já tinha passado muitos anos longe de Deus, longe de tudo. Eu estava vendo meu filho crescer dizendo que era ateu como eu. E eu decidi, com um mês, o tratamento da fazenda é 12 meses. Eu tinha decidido que 6 que eles tinham me pedido, eu ia cumprir. E depois eu ia voltar para minha casa. Mas não foi isso que aconteceu. Eu só tinha um mês quando eu já decidi que eu não ia mais voltar para casa. Que eu ia continuar naquele projeto, naquele lugar, onde me trouxe a esperança. O nome já diz, né? Fazenda da Esperança, e traz esperança para pessoas como eu, que perdeu o sentido da vida. Eu não tinha mais motivo para querer viver. Muitas vezes eu tive vontade de me tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava mais as situações que eu estava. Eu olhava para a cara do meu filho e não tinha mais vontade de continuar vivendo. Eu nunca fui uma boa mãe. Era uma boa esposa, mas não fui uma boa mãe. Eu adotei um filho que eu não era uma boa mãe, porque eu não tinha um exemplo bom para o meu filho. E dentro da fazenda eu pude ter tudo isso. Com 6 meses, meu filho foi me buscar na fazenda, que foi o tempo que eu determinaram para mim ficar. Eu disse, não, o tratamento é 1 ano, e eu vou ficar 1 ano. E comecei a fazer a minha parte com ele, sabe? De contar como eram as missas. A missa são todos os dias lá, todos os dias. A missa tem os terços todos os dias. E eu comecei a falar para ele que eu rezava o terço, que eu ia às missas, que eu fiz a catequese, que eu já era coroinha do padre. E no dia da visita eu tive a sorte e a chance de mostrar para minha mudança para ele, como uma mãe e uma pessoa nova. Eu fui, nesse dia, convidada para ser a coroinha do padre. Que bênção. E meu filho viu eu servindo. E quando terminou a visita, a missa, nós fomos para a casa onde eu morava. Casa Chiara Lube, o nome. Nós na fazenda ganhamos uma agenda e fala da palavra de vida todos os dias. Uma palavra do evangelho que motiva a gente a estar dentro da fazenda. E eu dei de presente para o meu filho essa agenda que eu tinha ganhado. Eu falei para ele, você vai poder ter um pouquinho de mim todos os dias se você ler uma página
dessa agenda, que vai falar da palavra de vida. E nesse dia a palavra era: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? E eu li para ele um pedaço do evangelho e o que significava aquilo. Ele chorou. Ele chorou e pegou a Bíblia, a agenda e foi embora. Que deu o horário de visita, ele foi embora. Depois, quando ele começou, a visita a cada 30 dias, quando ele começou a vir na visita, eu fui falando e terminei meu ano. No dia que eu terminei meu ano, ele chegou lá para me buscar. Eu disse: não, eu vou ficar 4 meses como voluntária em outra fazenda, que faz parte dessa unidade, antes de ir para casa, porque a minha espiritualidade ainda não é completa. E eu fui para uma fazenda mais próxima que tem lá, 7 quilômetros, e lá eu aprendi realmente o que era espiritualidade. Uma madrinha que me acompanhava, ela era uma irmã de congregação, né, católica, e ela tinha largado o hábito dela para poder seguir a fazenda, para poder estar dentro da fazenda. Ela está até hoje. E ali eu comecei a espiritualidade com ela. Nós tínhamos uma fazenda, assim, um lugar lindíssimo, uma capela bem no alto, onde eu tinha, assim, todos os dias o prazer de deitar na grama, olhar para aquela capela e falar com Deus. E eu falava, e nesses dias foram passando, e os padres conversando, e eu fui convidada, antes de ir para casa, para fazer, pela uma das catequistas que ia, para me fazer um curso antes de ir, para renovar as minhas energias, de catequese, né, junto com ela. Eu falei, eu queria aprender a dar catequese, fazer algo mais. E fui até ela é da Alemanha, né, a Alexia. Aí ela começou, ela dava aula para as meninas, mas me ensinava como ser uma catequista. Eu falei para ela, nossa, eu acho muito bonito isso que você faz. Ela é uma consagrada, né? Aí eu achava muito bonito. E assim passou os 4 meses, eu não tive a visita do meu filho. E desci dessa fazenda para ir para casa, como a gente, depois que termina o ano de recuperação, a gente tem que fazer uma experiência em casa com os familiares. Isso. Para voltar para a sociedade, né? E eu, nesse dia, essa madrinha que me acompanhava disse, Silvia, você vai de ônibus para casa sozinha, porque os seus familiares não vão poder vir te buscar. Eu disse, sem problemas. Eu vou de ônibus, eles vão me buscar na rodoviária, você liga, porque a gente não tem celulares para falar, né, dentro da fazenda, só depois da recuperação, mas eu ainda não tinha. Aí ela avisou e eu desci para a fazenda de baixo e a missa era 11 horas. Nós descemos, próximo à missa, deixamos a minha mala na casa, na Gazeta, onde é a casa da responsável, e fomos nós duas. De longe eu avistei meu filho. Eu disse para ela, madrinha, aquele é meu filho. Ela disse, não. Ele disse que não vem, Silvia. Eu disse, ele é o meu filho. Ela falou, não, não é. E ele gritou, mamãe, eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Foi um dia muito forte para mim, sabe? Com certeza. E eu fiquei muito feliz que o meu filho veio me buscar para ir para casa. E quando fomos para casa, eu pude contar para ele tudo que eu vivi realmente dentro da fazenda. O que era essa Fazenda da Esperança? Porque eu disse para ele que eu ia retornar. Ele falou, mas você não precisa mais, você já ficou livre do processo, você não tem mais o processo, você não precisa mais estar nesse lugar. Aí eu disse, não, eu vou voltar, filho. Eu vou voltar, eu preciso voltar. Eu preciso ajudar aquelas meninas. Eu preciso ajudar as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E assim foi feito. Eu chamei a minha família, minhas irmãs, estamos em 7, eu disse para minhas irmãs, eu vou voltar para esse lugar e eu quero viver lá com elas por um tempo. Mais um ano, pelo menos. Eu não estou bem ainda, eu preciso ficar mais um ano fora da recuperação. Agora eu posso falar com vocês todos os domingos, que é permitido. E eles aceitaram. Eles aceitaram a minha proposta de voltar para a fazenda, principalmente meu filho. Surpreendente foi quando eu voltei. Logo quando eu voltei, eu assumi uma casa como madrinha. E, como madrinha, eu tenho que usar o celular para poder falar com as famílias, assim como fizeram comigo, né? Certo. E meu filho começou a falar para mim, mamãe, hoje o evangelho diz que você é Paulo.
Hoje diz que você é Mateus, porque ele tinha agenda que eu tinha dado para ele. Então ele estava, através dessa agenda eu comecei a evangelizar o meu filho. Uhum. Ele tem, nessa época ele já estava com quantos anos? Sabe? Meu filho estava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu entrei na fazenda, ele tinha 14. Uhum. Ele tem 19 anos hoje. Ele tinha 14 anos, com 15 anos eu já tinha feito a minha recuperação e ele tinha 15 anos quando ele começou a falar para mim sobre Mateus, sobre Paulo, Legal. sobre o que estava escrito ali. Ele pesquisava na internet o que era Mateus, o que era Paulo na Bíblia. Sim. Ele não tinha Bíblia, mas ele pesquisava. Por isso que ele sabia o que eu era no dia. Sei. Então ele começou a falar comigo. E às vezes eu trocava assim à noite, eu falava para ele: lê o evangelho para mim. Aceito, por favor. Lê o evangelho para mim para saber o que eu vou ser amanhã. E a gente começou a fazer isso, né? Uhum. Esse tipo de coisa. E até hoje estamos fazendo isso. Uhum. Mas que bom, né? Que benção. Hoje meu filho, e nós da Fazenda da Esperança, o Frei Hans, que é o fundador da Fazenda, ele segue o movimento dos focolarinos, da Chiara Lubbe. E existe uma escola para jovens aprendizes sobre evangelização do que quer ser, né? Sim. Na sua vida. É uma escola que ela lá em São Paulo, 3 meses. Então vem jovens de todos os países, inclusive do Brasil, para ter uma formação maior sobre o que quer ser. Sei. E o meu filho, por conta própria, decidiu que queria ir para essa escola. Eu disse para ele que teria essa escola, em São Paulo agora, que iniciou no mês passado. Eu falei para ele como que eram as regras, que não pode ter celular todo dia, e que lá ia falar sobre as vocações, né? Claro. Você quer ser padre, quer ser freira, quer só seguir uma vida de consagrados, ou você quer ser leigo, o que você... E ele não entendia muito bem a minha língua, o que eu estava falando. Com certeza. Aí ele falou, daí ele me ligou uma noite e disse: mamãe, eu pesquisei sobre isso que você me falou, e eu me interessei, mas eu estou em Curitiba na faculdade e eu vou ficar 3 meses fora, o que você acha? Eu pensei, né? Eu falei... O que eu prefiro? Ter um filho estudioso lá na faculdade ou um filho que me entende, né? Eu preferi que ele me entendesse. Por que eu quero ficar dentro da fazenda? Através dessa vida que a gente tem dentro da fazenda, com Deus, todo o tempo, eu falei, eu vou estar mais próximo dele. E realmente foi isso que aconteceu na minha vida, sabe? Porque muitas pessoas me perguntam, por que você já terminou a recuperação? O que você faz dentro da fazenda? Na fazenda a gente fala muito assim, ó, quando a gente cuida de alguém aqui dentro, Deus cuida da gente, dos nossos lá de fora. E através de quem cuidou de mim dentro da fazenda, Deus cuidou do meu filho. Eu ouvia várias vezes meu filho falando, porque você fala, Deus me tira dessa vida, quando eu estava no uso das medicações, quando eu já estava muito alucinada, assim, eu falava, não sei por que Deus não me tira dessa vida logo. Ele falou, não sei por que você fala o nome de Deus, se você nem ainda você acredita. Deus não existe. E assim, hoje eu vejo ele falar de Deus e sabe quem é Deus. E o que significa isso, né? Para quem não sabia. E assim, a fazenda, ela trouxe tudo isso para minha vida. Hoje, quando eu falo com as meninas, que eu acompanho a casa, né? Eu sou madrinha aqui na fazenda. A madrinha é aquela que acompanha a casa das meninas. Tem a responsável da fazenda, que acompanha a fazenda, e a madrinha que acompanha a casa. Eu acompanho a casa, que é as meninas. Então, eu passo o dia falando com elas sobre isso, e falo como Deus transformou a minha vida. Eu conto o meu testemunho, que eu não tive uma infância boa, eu não fui minha mãe não foi uma mãe boa. Então eu conto para elas tudo aquilo que aconteceu comigo dentro da fazenda e o que me trouxe para minha realidade de hoje. De ser essa mulher, sabe, mais forte, controlada, de saber o que quero, de estar na presença de Deus. Hoje eu falo com toda certeza, eu renuncio à vida lá de fora para estar aqui dentro. Para uma vida de fazendeira, sabe? Por quê? Não é uma vida de fazendeira. A gente usa o nome fazendeira, mas é uma vida com Deus. Com certeza. Porque dentro da fazenda a gente não pode, a gente como outras comunidades católicas, a gente não pode ter um relacionamento com homem, com mulher, com ninguém.
Eu não tenho um relacionamento, Camila não tem um relacionamento. Nós somos fiéis a Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Sabe? Então, nós somos essas pessoas que têm essa fidelidade com Deus. E tudo isso nos aproxima cada dia mais. Quando nós temos um relacionamento com alguém, nós somos assistidas nesse relacionamento. A gente não pode sair da fazenda, namorar e voltar para lá. A gente não vive essa vida. A gente pode ter um relacionamento com uma pessoa, mas não é como a gente quer. É assistido pelos padres, pelo Frei Hans, existe o silêncio, existe uma comunidade que está ali para nos proteger de tudo isso. Então, a gente não tem essa vida. Mesmo tendo um celular, a gente não pode ter regalias com tudo isso, porque a gente acaba se perdendo novamente, né? Então, eu ensino isso hoje para as meninas, de como viver uma vida com Deus, que é totalmente diferente. Se você for parar para pensar, senhora Silvia, todos nós somos chamados à castidade. Sim, todos nós. Não existe, até quem é casado, obviamente, porque numa eventual impossibilidade entre o casal ali, por alguma coisa que está acontecendo, você nunca, jamais pode buscar isso fora, Deus me livre, né? E, ao mesmo tempo, a castidade, ela é uma regra e existe uma exceção, que é o casamento, né? Então, existe essa exceção a isso, mas todos nós somos chamados, e isso é muito bonito. Inclusive, são valores que estão se perdendo, né? Sim. Infelizmente. E é uma coisa boa, porque assim, a Fazenda nos apresenta isso como uma família. Nós somos família da esperança. Eu e a Camila, a gente tem um pacto com a família, com a família da esperança, onde a gente assina um livro e faz parte dessa grande família. E nessa família tem as pessoas que se renunciaram à vida de qualquer tipo e são hoje já consagradas pelos bispos, né? Uau. Então, nós temos muitas, inclusive a nossa regional é uma consagrada para Deus. Como alguém que se consagra a Maria, né? Mas com essa fidelidade de só viver para Deus. Não é uma irmã de hábito, mas é uma consagrada para Deus. Sim. Então, na comunidade existe tudo isso. Existem os casais que são consagrados, que não têm uma vida sexual como os outros casais. Sim. Uma vida mais, né, regrada, como você mesma falou. Então, a Fazenda ensina tudo isso pra gente. São valores que já se perderam, mas depois que você tem uma vida com Deus, você vive uma outra vida e de uma maneira muito mais saudável. Com certeza. Sabe, para mim, assim, eu tenho muita, muita, muita felicidade de falar da Fazenda da Esperança por ter me tornado essa pessoa que eu sou hoje, sabe? Graças a Deus. Hoje eu já sou ministra de Eucaristia dentro da Fazenda, eu dou a comunhão para as meninas, sabe? Sirvo a Deus, tenho uma fidelidade com Ele, e isso é muito importante, sabe? De como Deus transforma a vida da gente, como transformou a minha, transformou a da Camila, de outras jovens, de muitas jovens. Eu estou falando de mulheres porque a nossa comunidade aqui é de menina, mas de outros meninos também, né? Entendi. Que tem as comunidades de menino, que é a Fazenda mesmo. Então, assim, de como eles também se transformaram. Tem padres hoje que já fizeram a recuperação com a gente, que se tornaram padres. Então, assim, uma coisa... A Fazenda não é só o tratamento para os vícios, as dependências. A Fazenda é uma transformação de vida. Como transformou a mim. Eu estou há 4 anos em sobriedade e diante de Deus agora, né? Vivendo uma vida com Deus. Missa todos os dias. A nossa fazenda aqui em Campo Grande, onde nós estamos na Fazenda da Esperança, Nossa Senhora da Abadia, não temos missa todo dia. Somos acompanhados pelo bispo, né? 3 vezes por semana temos missa. Mas nós fazemos as paróquias, onde a gente assiste a missa, temos nossa comunhão. Então, para nós é importante isso. Com certeza, não, para todo católico. E uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, com relação a seu marido, você já perdoou? O que você sente, assim, dele? Libertação. No mundo que a gente vive de vícios, a gente cria codependência com as pessoas. Como é dependente do vício, né? Qualquer vício. Eu tinha uma codependência dele. E, assim...
eu já achava já que era uma coisa doentia, porque me levava ao uso de substância como medicações, porque eu me irritava com ele com algumas coisas, eu ia, tomava um remédio para dormir, tomava outro e outro, tomava, sabe, e comecei nessas coisas que a gente cria na cabeça, né? E, então, assim, mesmo onde ele está, eu aprendi que uma coisa, eu rezo pela vida dele, eu espero que ele esteja bem, que Deus proteja sempre a vida dele, sabe? Espero que um dia ele reconheça tudo o que ele fez e venha ver o filho dele. Não precisa me procurar, mas que procure o filho. Eu já perdoei ele, assim como eu perdoei a minha família. A minha mãe tem uma história muito triste, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Uma história muito triste com ela, muito triste. Talvez seja o que me levou tudo, a minha vida toda de angústia, de raiva, de depressão, né? Por essa história, mas também já perdoei. A Fazenda é bom isso, trabalha muito o perdão, a gente trabalha todos os dias isso com as meninas. Como devo perdoar? Nós temos adoração todos os sábados, onde fala muito com Jesus, a gente pede para ela perdoar a família, as pessoas, né, que abusaram, porque muitas vêm de situação muito difícil, de abuso, de pai, de mãe, de tio, e vem com aquela revolta, né? Então, na adoração, a gente ensina elas a pedir perdão para essas pessoas, sabe? Perdoar essas pessoas, porque são pessoas que não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes a pessoa não sabe por que está fazendo aquilo com você, que te agrediu, né? Então, a gente precisa perdoar. Se Deus perdoou, por que nós não vamos perdoar? Com certeza. O perdão tem uma coisa interessante, que não significa, assim, você ser obrigado a conviver. Sim, mas é você tirar aquilo dentro de você e você desejar o bem genuíno, né? Para aquela pessoa, não é isso? Deixar um bem genuíno para ela, que dê tudo certo na vida dela, que você emita vibrações positivas àquela pessoa de todos os dias. Mas não necessariamente você precisa tomar café da manhã com ela todo dia, né? Sempre penso isso. Essa é a parte da convivência da Fazenda da Esperança. A gente fala, a gente usa muito a palavra amar. Ame. Amar nas dificuldades, na alegria. Todas as ocasiões, não perca a chance de amar aquela pessoa. Então, às vezes as meninas falam assim, madrinha, mas é difícil amar aquela pessoa. Como que eu vou amar ela? Eu já perdoei ela 300 vezes, eu vou ficar amando ela até quando? Daí eu falo assim, olha, você não precisa amar ela o dia todo. Ama ela, vai lá, pede para Jesus, porque a gente tem capela dentro das casas. Aí eu falo para ela, vai lá e pede para Jesus. Tirar essa raiva do seu coração. Ofereça uma Ave Maria, um Pai Nosso para ela. Dá certo? Eu falei, tenta. Pede para Deus. Oferece lá para Deus a vida dela. Deus vai olhar ela e vai cuidar ela para ela melhorar com você. E dá certo. Claro que dá certo. Porque a gente incentiva esses passos, né? Com certeza. Não é do dia para a noite que a gente consegue mudanças. Com certeza. Então, tem 1 ano para a gente conseguir isso. E estamos conseguindo. Há 41 anos a Fazenda existe, né? E estamos aí para lutar, para melhorar nessa parte de perdoar, de amar, de estar próximo, de se fazer família. A gente usa muito essa palavra, se fazer família, se fazer um com o outro. É muito importante isso para nós, né? Ver a dificuldade, Jesus abandonado, como ele se apresenta para nós. Às vezes a gente usa assim, o mendigo te pede um prato de comida, às vezes é Jesus ali te apresentando. Como é que você vai receber ele? Falando, não tenho. Não, a gente tem, a gente vai ajudar. Como alguém ajuda a gente vai ajudar essas pessoas. Como outras instituições também fazem, né? Para ajudar as pessoas. Então, a gente usa muitas dessas expressões, como Jesus se apresenta para nós. Não é sempre naquela imagem que a gente criou. Com certeza. Eu entendo o que a senhora está dizendo. Então, a gente usa isso. Então, é isso que a gente tem muito dentro da Fazenda, sabe? Essa vida com Deus, essa vida que a gente não tem coisas erradas, né? Que a gente viveu certo, sem mentiras, sem trapaça. Então, assim, é uma vida realmente com Deus, sabe? Uma vida com Deus todos os dias. E como é que é assim, agora, falando da Fazenda necessariamente, até porque sua história de vida me pegou de surpresa. Até fiquei emocionado. Mas, assim, da Fazenda necessariamente, como que é? Eu realmente nunca fui, né? Tenho vontade de conhecer, até
fiz o compromisso com a Camila de estar indo na fazenda aqui, mas como que é lá, assim, é um ambiente, porque quando penso em fazenda, eu já pensei, minha primeira coisa veio na minha cabeça, né? Poxa, existe uma reabilitação de pessoas com determinados vícios, até porque me pegou de surpresa também, quando eu falei com vocês, eu pensei que era para dependente químico. Vocês falaram, não, é muito maior que isso. Aí o seu caso mesmo é dependência de remédio, né, e etc. E me vem na cabeça assim, poxa, vai aprender a fazer leite, fazer doce de leite, aprender a fazer, sei lá, requeijão, meio que usar o trabalho rural para fins de reabilitação. Ou não tem nada a ver? A Camila vai te responder isso. Tem nada a ver, Camila? Como que é isso aí? Como que é a fazenda? Como é que funciona? O que tem lá? Como é que é o negócio? Então, boa tarde, né? Assim, a fazenda, ela funciona através de um tripé, né? Que subentendemos que é a convivência, o trabalho e a parte espiritual. E quando você fala desse trabalho, é porque já é bíblico, né? O trabalho edifica o homem, né? Dá autonomia para esses jovens, né? E realmente, a gente tem uma vaquinha lá na fazenda que a gente ensina as meninas a tirar leite, né? Agora, no momento, ensina assim elas levar também elas, ter esse cuidado, né? Porque também temos o espírito franciscano do fundador, né? Que ele é franciscano, então a gente carrega também muito esse carisma de São Francisco de Assis, né? Então a gente realmente tira leite, né? A gente cuida da vaca no sentido assim de através desses animaizinhos a gente conseguiu o nosso autossustento fazendo esse leite voltado para fazer até mesmo o doce de leite que você falou, né? Que até gostou muito, né? Não, inclusive, eu comprei lá de vocês. Vocês estavam no casquinho. Então, assim, a gente tem uma certa... Cada unidade da Fazenda Esperança, ela tem uma forma de trabalhar, né? Todas procuram trabalhar, porque o nosso fundador sempre frisa isso, né? Que a gente precisa trabalhar para se autossustentar, para se automanter, né? Porque isso é importante para a gente, no sentido, assim, da gente entender que nós também tem um sentido isso, não é só trabalhar. Ah, mas o quê? A gente entender que a gente é capaz, que a gente pode realmente se autossustentar, entendeu? Que a gente é capaz de tudo aquilo que a gente quer e a gente se sente, em contrapartida, pessoas melhores através do trabalho, né? E nós confeccionamos pães, nós confeccionamos também temperos, né? Nós confeccionamos também doce de mamão, né? Doce de leite, através do nosso trabalho, né? E a gente consegue, com esse valor, reverter, assim, ajuda para nossa unidade, né? Então, assim, o trabalho é de suma importância. Até porque vocês têm só aqui é só mulheres, né? Sim. Vocês falam. Quantas pessoas tem lá atualmente? Agora, atualmente, temos 11 meninas em recuperação. Mas varia muito. Às vezes temos 20. Essa semana, o mês passado tinha 22, né? Aí elas acabam desistindo. Não é todas que ficam. Isso também fora as pessoas que moram lá, igual a senhora, que trabalha, né? Então. Lá estamos em 4 voluntários. A Camila, eu, Vitória e a nossa responsável. Somos 4 voluntários, mais o marido e a filha. Então, que eles também fazem parte da Fazenda da Esperança, né? O casal mora dentro da fazenda. Uau. Então, são todos voluntários. Isso, mas eu digo assim, atualmente são 11, mas 4, temos 15. Né? Pô, isso aí precisa comer, né? Sim. É um custo que tem isso. E esse custo seria coberto dessa forma, com vendas de produtos rurais que vocês Sim, é uma forma da gente se autossustentar, né? Mas não é que a gente consiga manter também só com isso, né? A gente sempre acredita muito na providência divina, né? Que a gente fala, né? A providência divina nada mais que nada menos quando a gente acredita, a gente precisa de um alimento, por exemplo, a gente acredita que aquele alimento vai chegar, né? A gente tem até uma oração que é muito interessante, que a gente toda noite faz, pedindo para providências, né, que é o Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia jamais faltará, e através dessa oração, não é que
a finalidade é só para isso, mas qualquer coisa que a gente precisa na nossa vida, a gente acredita que chegue, realmente chega, né? Mas a gente procura manter aquilo que o fundador nos pede, né? Que é trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Para a gente se autossustentar, para a gente se sentir capaz, né? Para a gente se sentir importante, né, para retomar os valores daquilo que se foi perdido, né, porque realmente qualquer vício que seja, você perde, você não tem mais vida, você não tem mais sentido, né, e através do tripé, a gente vai recuperando todo esse sentido de vida, né, então, assim, a gente também aceita doações, né, de mantimento, né, de produtos higiênicos, né, a gente aceita doações também de roupas, calçados, né, assim, e então, assim, não é que a gente não aceite, mas a gente também não quer ser peso para as pessoas, né, a gente quer que as pessoas, assim, nos ajudem, mas de forma, assim, que a gente também faça a nossa parte, né, trabalhando, né, vendendo nossos produtos, né, então, assim, seria na relação ao trabalho mais ou menos isso, né. E o trabalho também ajuda na mudança de vida. Sim, sim. Faz parte do tripé. E também se chega muito fácil as coisas, a pessoa não valoriza. Não valoriza, não entende que é fácil, digo assim, uma doação de... Né, exatamente. Diferentemente, era um exemplo, plantar um alface, regar o alface, adubar, ver ele crescer, pegar e comer no prato. Sim. É totalmente diferente de você chegar com o alface pronto, comer aí, né? Então, isso, com certeza. Isso já é que é mantido as fazendas. Legal. Sobre nossos trabalhos. Então, assim, a gente aceita, mas é aquilo que eu falei para você. Não é que é algo que a gente viva disso, não. Entendi. A gente aceita porque também é uma forma de nos ajudar também, mas não é que é uma coisa que a gente só viva disso, não. Até porque a gente não está ensinando aquilo que realmente tem que se ensinar, né? Porque a fazenda é para ensinar também a pessoa sair dali com um novo estilo de vida e não só daquele jeito que entrou, entendeu? Aqueles hábitos. E esse programa de 1 ano que fica lá dentro é um programa onde o Estado encaminha a pessoa. Ou uma pessoa pode chegar lá e falar, meu filho tem um problema, ainda não chegou a virar algo mais sério, né? Mas meu filho tem um problema, etc. Ele pode fazer parte do programa? Como é que funciona isso aí? Então, é assim... Você entendeu mais ou menos a minha pergunta? Sim. Na verdade, a gente fala que, de certa forma, a pessoa tem que querer, primeiramente, para chegar lá, né? A gente sempre orienta isso. A pessoa tem que escrever uma carta do próprio punho, manifestando o desejo de recuperação, né? Porque, lógico, que sabemos também que tem uns que chegam, às vezes, de certa forma, com a pressão familiar, né? Mas a gente vai ajudando a pessoa a entender que realmente o sentido dela tá ali. Que é uma mudança de vida, que é um bem para ela, né? Que aquela vida, como a Silvia falou, já não combina mais com ela, entendeu? Com aquela pessoa, com aquele, né? Então, a gente ajuda a pessoa a entender, mas a gente pede que seja assim, a fazenda não é um lugar assim que a pessoa fica obrigada, né? A gente orienta, né? É orientado, na verdade, a gente se chama de triagem pelo secretário já da fazenda, né? Que a pessoa tem que vir por livre e espontânea vontade. Mas sabemos que quando chega todo um trabalho, as pessoas que estão lá dentro, né, para ajudar essa pessoa a ficar, né? Então, assim, de certa forma, ajudar ela a entender que aquilo que ela viveu, que ali é um novo estilo de vida que vai ajudar ela a seguir em frente a vida dela, né? Aí a gente vem por meio de assistencialismo, assistente social, psicóloga, né? Vão lá. Vocês têm essa disponibilidade desses profissionais? Eu falo assim, no sentido assim, de encaminhar, porque você perguntou, entendi, né? De encaminhar esses jovens, legal, né? Legal. A Mas família... Vocês têm algum profissional desse que atendem vocês? Alguns voluntários que se oferecem... Vai para fazer isso. Nós temos uma voluntária, mas ela vai para os fins de ajudar ela faz terapia com as meninas, assim, de 15 em 15 dias, voluntariamente, até ela é católica, né? Que legal. Mas ela se prontificou aí, né? Ela se sente bem fazendo isso e de contrapartida, do mesmo jeito que ela dá, ela também acho que recebe para a vida dela, assim, né? Algo positivo, né?
Mas é aquilo que eu te seria falei. É possível divulgar o nome? Ou não? Você que sabe. Eu não sei porque eu digo assim, a pessoa tem um trabalho tão legal desse. Eu não sei porque voluntária, assim, né? Ela, com certeza, eu digo, pô... Ela é aqui de Campo Grande, né? Então, Assim, só que eu não é sei uma se... pessoa que poderia ser divulgada, eu acho, de forma... Sim, espero que muitos clientes cheguem nela, pacientes, né, no caso, cheguem nela, porque ela já faz um trabalho magnífico desse. Então, mas ela vai, assim, voluntariamente, lá de 15 em 15 dias, né? Não, mas eu digo assim, tem que ser divulgado no sentido de das pessoas conhecerem. Se eu precisasse de um profissional desse, me sentiria muito bem indo numa mulher como ela, que tem toda essa questão espiritual também, de fazer até um trabalho voluntário. Então, por isso mesmo que a Fazenda, porque a Fazenda, ela pode ter um psicólogo, assim, voluntário, né? Sei. Só que desde que ele também se enquadre naquilo que a Fazenda pede, entendeu? E a gente, pela graça de Deus, conseguiu uma pessoa que ainda é da igreja, da religião da católica, entendeu? Então, assim, isso ajuda também, entendeu? Porque é uma pessoa que tem a parte psicológica? Tem, mas ela também tem a parte, assim, que é o que a Fazenda, né? A Fazenda aceita todos, é ecumênica, né? Mas, assim, a Fazenda, tipo, nasceu na católica, né? Então, a Fazenda pede pra gente... E das meninas que estão lá, vem muitas que não são católicas. Sim. Normal. Sim, até porque é ecumênica. A ecumênica que aceita todas as religiões. Mas aí como é que funciona a questão das missas e tal coisa? Então, a pessoa não... Ela fica meio assim de ir, então, porque tem todo dia, né? A gente pede para elas participarem. 3 vezes, perdão. Na nossa fazenda, são 3 vezes por semana. Mas normalmente as fazendas são todos os dias. Todos os dias. A gente pede para elas participarem. Não é que a gente não quer... A gente sempre fala para os meninos e para as meninas que não é que a gente quer que eles viram católico, não é isso, né? A gente pede para eles participarem, embora que é obrigatório. Embora fosse bom, né? Não, isso não, com certeza. Mas assim... Mas eu entendo que às vezes a pessoa chega de uma outra religião. Exatamente. Eu entendi o que você quis dizer. Porque o que acontece? A pessoa... Não adianta você querer obrigar a pessoa, mas com o tempo a gente também vai... A gente tem também a catequese, que é para isso, né? Vai uma catequista lá, que essa catequista, ela vai ensinando as coisas, realmente as coisas ali, né? Para elas, assim. Aí, com aquele discernimento, elas já vão entendendo que se é isso que ela quer para a vida delas. Por exemplo, eu já vi várias meninas e meninos que nunca foi batizado na católica e na Fazenda Esperança decidi batizar na católica, né? Então, assim, a gente entende que até isso, a mentalidade delas muda. Nada, assim, jamais, aquilo que eu falei, é ecumênico, né? Claro, mas o sentido não é mudar a religião de ninguém. O único sentido da Fazenda é apresentar um novo estilo de vida para elas. É porque é interessante, quando eu falei que vocês viriam aqui, para algumas pessoas, e para você ver como que é a coisa, vários falaram assim, cara, mas é um projeto evangélico. Aí eu falava assim, não, mas é católico, tava lá na igreja católica, eu vi eles lá na igreja católica. Não, mas é evangélico. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aí fui dar uma stalkada, né, pra ver. E aí eu falei, não, realmente é católico. Eu perguntei pra uma pessoa de muita confiança minha, e ela falou, não, Bruno, é uma comunidade católica e tal. E eu realmente não conhecia. E como vocês fazem esse trabalho já faz um tempo, eu conheço várias pessoas que já passaram por lá. Conheci, falando que vocês veriam. Fulano já foi. E pensava que era evangélico, né? Só para você entender o contexto do negócio, que eu mesmo não conhecia. É porque normalmente, quando fala em comunidade terapêutica, já fala que é evangélico. Existia muito, antigamente, só as comunidades terapêuticas evangélicas. Ainda existe muitas, né? Mas hoje já tem assim, uma boa parte dominada pelos católicos. Com certeza. Então, e graças a Deus está ganhando esse campo católico. Porque, 2 campos que eu acho que a gente, como católicos, é aquela coisa, minha culpa, né? São a questão dos presídios. A gente ainda está muito atrás dos evangélicos nisso aí. Sim. Muito atrás. Tipo, você vai lá no presídio... O que mais tem é os evangélicos, Você tem a pastoral da evangélica nossa aqui, que eu já entrevistei eles aqui, 2 guerreiros, e você tem
1 milhão de igrejas protestantes que mandam pastores a roda direito lá no presídio. A gente não faz isso. A gente não tem essa vertente ainda forte. E essa questão é essa que vocês estão falando, a questão a vertente de vocês. Foi até assim bom você tocar nesse assunto, por quê? Porque a Fazenda tem uns grupos, que é uma extensão da Fazenda Fora, quando esses jovens concluem o ano deles, é o grupo que se chama GEV, aqui em Campo Grande tem também, né? Que são grupos de apoio, e quando esses jovens saem, ou até mesmo quando esses jovens vão entrar, eles já preparam esses jovens, entendeu? Aí vai ali, às vezes, um familiar, vai ali o jovem que vai ser acolhido, né? Ou uma jovem, né? E ali, o próprio Grupo Esperança Viva tem lugares que eles vão fazer visita nos presídios, entendeu? E através dessa visita deles, eles conseguem levar jovens para fazendas, entendeu? Então, assim, é muito interessante, né? Assim, que até a Fazenda que pede para eles fazerem isso, né? Assim, muito levar essa esperança também nos presídios, né? Que a gente entende que toda vida tem esperança, né? Que não importa o que você fez, deixou de fazer, que para Deus nada é impossível, né? Com certeza. E lá na Fazenda, as meninas, elas chegam com qual idade? Vocês pegam até qual idade? Então, nessa unidade não pega de menor só, né? Então, assim, nessa unidade aqui... Porque, pelo que eu entendi, também são várias unidades espalhadas pelo mundo e cada uma tem pega de um gênero, pega do outro, ou são idades diferentes. É que assim, é muito relativo. Tem unidades que pode acolher de menores, tem unidades que não pode, entendeu? É um requisito, às vezes, ali da parte de jurídica, assim, né? Juiz, essas coisas, né? Alguma coisa, documentação, alguma coisa assim, né? E tem fazendas que pode, assim, a partir que eu acredito que seja a partir de 15 anos, assim, né? Mas eu não sei, assim, falar muito a fundo a idade, mas a partir de 15 anos em algumas unidades, não estou falando generalizando em todas, porque aqui, por exemplo, é uma unidade que não pode, né? Então, assim, eu tô falando meio por cima, né? Pode, né? Então, aqui é 18 mais. Aqui acima dos 18. 18 mais. 18 até, eu não sei, assim, específico a idade, mas eu acho que vai até uns 60 e poucos, mais ou menos, para acolher, 63, assim. eu acho. Vamos por aí. Aqui. A gente tem uma senhora que tem 61 lá. Né? Vamos por aí em base uns 60 e poucos anos, né? E a pessoa, quando tá lá, ela faz um ano com vocês e ela volta para casa. Existe um acompanhamento? Do grupo Esperança Viva. Esse grupo que eu acabei de falar. Então, eles vivem dentro de uma paróquia, né? Sempre o grupo Esperança Viva estão numa paróquia. Legal. Aqui então, em qual que é? Na Santo Agostinho, aqui. Numa salinha ali na Santo Agostinho. Inclusive, tem até uma menina que ela frequenta lá, né? Que ela também ia pra fazenda, né? Mas aí ela tá... Né? Que legal. Então, a fazenda não acolhe só jovens e senhoras, não, acolhe crianças também. Nós temos 2 casas de acolhimento para menor. Porque até na apresentação a gente falou jovens, né? Pelo que eu tô vendo, todo mundo, né? Nós temos uma parceria com o Conselho Tutelar, que acolhe a Casa da Criança, que é em Guaratinguetá. Tem 2 casas onde são tipo um orfanato, né? E, então, a Fazenda da Esperança também tem escolas da fazenda, creches, tem o asilo, que a gente chama... Normalmente a gente fala asilo, né? Mas não é asilo, é Recanto da Esperança. Certo. Temos um hospital do HIV, do portadores do HIV. Temos 2 hospitais, né, Camila? Sim. Vocês têm um hospital? Hospital de pessoas... Cara, o negócio é enorme, então. De Só em Guaratinguetá são 6 escolas. Uau. Da Fazenda Esperança. Da Fazenda da Esperança. Tem uma rua também da Rua da Alegria, que é uma rua que ali também o fundador fez umas casinhas pensando naqueles menores desfavorecidos, aqueles que não têm muita condição, né? Certo. Que é um preço de custo lá que cobra, muito pouco. Mas assim, se eu sou homem, aí eu cheguei lá, aqui não acolhe homem. Aí é me direcionado para outra unidade.
Masculina. Que fica em outra... Rio Brilhante, aqui mais próximo, Rio Brilhante. Mais Brilhante, Rio Brilhante. Rio Brilhante. No Mato Grosso do Sul só temos Rio Brilhante e Campo Grande. Campo Grande. Uma unidade em Campo Grande feminina e a masculina em Rio Brilhante. Ah, entendi. Mas assim, espalhadas no Brasil tem várias, né? Sim, sim. Várias aí. Sim, várias. Várias regiões seria. E tem que ser sempre a zona rural, o negócio. Não necessariamente. Por exemplo, a de Rio Brilhante é no meio da cidade. Era um antigo entendi. seminário dos franciscanos. Entendi. Foi revertido para a Fazenda da Esperança. Guaratinguetá também. A Fazenda Mãe da Esperança é na cidade, não é rural. Mas uma fazenda mesmo lá, mas na cidade. Entendi. Depois tem uma parte que é a rural, que é onde ficam as triagens, porque lá é uma unidade muito grande, então recebe a triagem na parte rural, que é 7 quilômetros da cidade. Então sobe o morro com a triagem, que é uma fazenda fora. Depois desce para a unidade no centro. Aí no caso, se é na cidade, o trabalho é diferente. Em que sentido você fala? Por exemplo, eu digo... do que eu conheci, vocês estavam fazendo produtos rurais, né, digamos. Na cidade também? Também. Também. É uma fazenda dentro da cidade. Tem legal. Vacas, tem muitos gados. Dentro da cidade. Só que é um condomínio, legal, assim. É tipo um condomínio. É um legal. Condomínio, assim, bem... Entendi, já. Bem vamos se dizer, humanamente falando, bem organizado, bem bonito. São casas, assim, até as nossas casas, não só lá, como aqui, se você for um dia, você vai perceber que são casas boas. Por quê? O sentido é fazer com que esse jovem se sente acolhido, amado, respeitado. Por quê? Porque a droga, o álcool, enfim, qualquer vício que seja, tira toda a dignidade de um ser humano. E esse é o sentido de ter casas harmoniosas, que a gente fala, harmonias, né? Sim. Porque a harmonia exprime Deus. A gente entende que quando a gente está num lugar harmônico, como aqui, Deus está ali no nosso meio, Deus habita, entendeu? Deus, aí a nossa alma fica feliz, a gente se sente melhor, entendeu? Mais digno como ser humano. Então, nossas casas é muito bem... arquitetadas, né? Todas as fases, assim, né? Então, assim... Nossa, eu faço questão de conhecer. A gente costuma falar que a gente vive em casas de luxo. Porque são mansões mesmo. São sobrados chique, com piscinas... Muitas fazendas. Mas assim, a gente faz, essas casas são feitas dessa forma, aquilo que vale lembrar que é para isso, para a gente, somente para aquelas pessoas que nunca tiveram nada na vida, elas entender que elas são importantes, que elas realmente podem ser aquilo que elas quiserem, é só elas quererem, entendeu? Então a fazenda proporciona tudo para elas, entendeu? Uma cama boa, um colchão bom, um quarto harmonioso, aqueles que elas acharam que elas nunca teve, que elas podem ter um novo estilo de vida, que elas podem adquirir. Então a fazenda não é só um centro de recuperação, a fazenda é um centro de evangelização, né? Até porque se está incluso na vida diária delas, ou deles, né, no caso, leitura da Bíblia, né, a própria missa, isso que é importante, eu vejo, levar o sacramento, entende? Quando você leva o sacramento, sai apenas aquela questão assistencialista e vira uma evangelização, de verdade, né, porque... Nós, coitado da gente, a gente não faz nada, assim. Esses dias eu recebi um relato aqui, cara, do podcast, fiquei tão emocionado, de uma mulher que não é por mim, uma convidada contou a história de vida, como a senhora fez, um lindo testemunho, e a mulher passava pelo mesmo problema, sabe, e conseguiu uma conversão ali. E aí, a convidada, ela falou com o convidado, não foi nem conosco, a convidada passou a mensagem pra gente, que ela mandou. A gente ficou muito emocionado, assim, porque o objetivo nosso é esse, né? E a gente não age, quem age é o Espírito Santo. Vocês mesmo devem ver isso lá na prática, o negócio. Assim, a gente não faz nada, a gente só é um instrumento no negócio que vai acontecer. Então, levar os sacramentos é muito importante. Porque ali que a comunhão, né? As missas, importantíssimo. Desculpa, assim, um pouco te cortar. Não, agora, assim, você falando, assim, nesse assunto, né, da comunhão, o que a gente também quer na fazenda, né? O nosso objetivo é qual?
Entendemos que precisamos trabalhar, entendemos que precisamos conviver. Mas o mais importante na fazenda é a parte espiritual. Por quê? Porque a gente entende que o ser humano, todo ser humano, você, eu, a Silvia, né? Qualquer ser humano tem sede do infinito. O infinito nada mais, nada é que Deus, né? Muitas vezes a gente acha, por que aquilo não dá certo na minha vida? Por que aquilo... Porque eu não tô ainda fazendo aquela escolha dele para minha vida. Porque quando a gente faz a escolha dele, a gente tá em Deus, indo para as missas, fazendo aquilo que agrada a Deus, as coisas começam a funcionar na nossa vida. A gente se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais prudente com as coisas. Aquilo que eu faria antes, eu não faço mais, entendeu? Então, o objetivo da fazenda é evangelizar, né? Evangelizar. Tanto que hoje temos padres dentro da fazenda, já há muitos anos, padres, abriu agora como é que fala? Um seminário para padres dentro do Santuário da Esperança, lá em Guaratinguetá, né? E, inclusive, então, assim, são pessoas jovens, né? Então, assim, o objetivo da fazenda é evangelizar, é fazer esses jovens saírem de lá, assim, tipo, independente se eles vão para qualquer religião que eles vá, mas que eles tenham Deus primeiramente na vida deles, né? Que eles levem Deus com eles, né? Que eles não joguem Deus pela janela. Por que a gente fala isso? Porque nós, seres humanos, recebemos muita coisa de Deus. Tudo é Deus na nossa vida. O nosso esforço, sim, mas com a graça dele. Se a gente for olhar para a nossa história, e principalmente a gente que já passou pela fazenda, a gente fala assim, eu não sou merecedor disso, não sou digno. Mas se eu olhar que Deus me pegou no colo, que Deus me ampara a todo momento, que Deus me pede para cuidar de mim como filha amada dele, as coisas funcionam. Então, assim, tanto que a adoração é uma das coisas mais importantes da fazenda. Todos os sábados temos adoração na fazenda. Estamos em unidade com todas as fazendas do mundo, porque é o momento que ali podemos lavar a nossa alma. É no mesmo horário? Mesmo horário. Todas? Uau. Todas. Isso é muito legal. Mesmo no seu horário. É no mesmo horário. Isso é muito Então, legal. assim, a fazenda, ela quer somente levar esperança para aqueles que perderam, né? E essa esperança a gente subentende que é quem? É Deus, não tem outra coisa. Isso. Mas dos problemáticas que chegam lá, obviamente não precisa dar nomenclar, né? Mas das problemáticas que chegam lá, o que vocês veem mais, assim? Você fala em que sentido? Por exemplo, as pessoas que chegam lá, chegam por qual problema? A maioria, a gente percebe que álcool, droga. Ah, é? Mas assim, foi até bom você tocar nesse assunto. Por quê? Porque é interessante que a fazenda ajuda a pessoa a entender qual é a raiz do problema. O que te levou a ir para droga? O que te levou a ir para qualquer vício que seja? Então, a fazenda te ajuda, né, com os meios que a fazenda, as ferramentas que a fazenda tem, a você entender. Mas por que você vai para isso? Por que você vai voltar para isso de novo? Né? Então, por que eu vou usar droga, sendo que eu posso viver uma vida digna? O que ainda me leva ali? Qual que é o gatilho, enfim, né? Qual que é a raiz ali que ainda não deixa eu dar aquele passo de ser uma pessoa, assim, viver uma vida digna, ficar querendo só olhar para trás, né? Tem uma raiz, mas assim, a gente vê, assim, eu acho que a Silvia também, que a maioria dos casos é a dependência química, né, enfim, o álcool, né, que é muito, assim, bem... O álcool é muito difícil, né? Porque o álcool assim, a pessoa vai na esquina ali, tem ali disponível. Mas a droga Coisa também. São Paulo já tem drogas que custam R$2. R$2 é muito fácil você ganhar nos faróis. Muito fácil. Aqui a gente vê muitos jovens no farol. Lá em São Paulo a polícia dá mais em cima. Mas eu, como saio para um lado, sou motorista também, né? Acompanho as meninas, eu só não sou a madrinha, eu acompanho nos médicos, nos CAPs, então eu saio mais com o carro da fazenda para acompanhar essas meninas, que eu acompanho elas. Então a gente vê nos farol, sabe,
como o povo... Eu já cheguei a fragar gente jogando dinheiro pelo... O farol abre e joga o dinheiro. Então é fácil para usar droga, porque as drogas são mais... Também estão muito baratas. Aqui também deve estar essas drogas. Não chega para nós, muitas meninas, com essas drogas baratas, que é hoje aí as drogas do momento, né? Certo. K9, K2. Lá em São Paulo vem muito ainda. Nossa, mas nem aqui sei para que nós isso, ainda K9? nem... É a droga nova do momento. Eu não sei, nós ainda não tivemos um estudo profundo o que aquela é. que se fala do zumbi. Do zumbi, isso. É que a gente entende também que as drogas, enfim, ela dá aquele prazer momentâneo, né? Aquele prazer de eu achar que aquela emoção que eu posso, aquilo ali vai, eu acho inconscientemente na minha cabeça, e através do uso da droga, do álcool, enfim, eu vou ter coragem para muitas coisas, entendeu? Normalmente isso está muito ligado à nossa história, entendeu? De vida. Entendeu? Não justifica, mas ajuda sim, entendeu? Eu vou ter coragem, eu vou beber. A gente pode ver que muitas pessoas, às vezes, bebem, ela fica um pouquinho alegre, né? De certa forma, né? E não tem necessidade disso, né? A gente quer ensinar para esses jovens que não precisa disso para eles viver uma vida digna, né? Certo. Uma vida certa, né? Não precisa da droga, do álcool para isso. Eles podem viver uma vida com Deus e ser pessoas felizes, entendeu? Ser pessoas realizadas, ser pessoas... viver bem, né? Sim. Isso que a Camila falou é muito importante, que nem eu disse, né? Eu muitas vezes precisava estar nesse grau de adrenalina, com a morfina, me dava um grau muito forte de adrenalina para subir nos palcos. Uma pergunta, a morfina, ela é vendida, tipo, numa farmácia? Ou você tem que ter uma receita para comprar? Tem que ter uma receita e tomar no hospital. Poxa, mas como é que... Mas o dinheiro compra tudo. Nossa, cara. O dinheiro compra tudo. Em São Paulo, é muito fácil você comprar medicação. Eu até disse isso esses dias para uma voluntária que estava lá. Em São Paulo, qualquer lugar que você vai, você compra Rivotril, você compra qualquer tipo de droga em biqueira. E com dinheiro você compra tudo. Essa é a verdade, o dinheiro. Você entendeu? O que eu não conseguia, quando eu não conseguia no show, que eu dava um teatro, nos hospitais que eu estava à beira da morte, porque eu tinha uma carta que eu precisava usar por causa do câncer, mas eu usava de má fé. Porque no primeiro dia que eu usei a morfina, a enfermeira entrou dentro do quarto e ela disse, chamou o médico. Eu acabei de tomar morfina, eu tirei os acessos que estavam no meu braço, na Unicamp, em Campinas, numa faculdade que tem lá. Eu saí e fui lavar o banheiro. Toda costurada, porque eu tinha acabado de fazer minha cirurgia. Eu tirei útero, ovário, trompa, escola do útero. Eu estava com a barriga inteira costurada e estava lavando o banheiro. Porque eu estava com adrenalina, eu queria fazer alguma coisa que estava agitado o meu sangue. Aí o médico disse, foi rebótico. Pode amarrar ela na cama. Ela só vai tomar agora morfina, em último caso. Só que ali eu entendi, eu escutei ele falando isso e gravei. Só que eu entendi que o meu corpo precisava daquilo. Como ela disse. Só que hoje eu entendo que eu não preciso disso. Sabe? A importância de eu saber que eu não preciso mais disso. Hoje, para falar a verdade para você, hoje eu durmo dentro de uma farmácia. E todas as vezes, quando eu vou me deitar, eu dou remédio para as minhas meninas, desde de São Paulo eu já dormia com a farmácia comigo. Eu sempre falo, não tem uma câmera, mas Deus está te vendo. Mexa para você ver. Por quê? Porque a gente não precisa ser, hoje, eu preciso estar reabilitada. Se eu não tiver, eu tenho que procurar ajuda novamente. Então, isso que ela falou, eu não preciso ter essa adrenalina dentro da fazenda. Hoje eu consigo saber que aquilo me fazia mal. Então, essa adrenalina toda, tudo isso que ela falou sobre as drogas, o efeito que causa as drogas, hoje eu consigo entender que não precisa. Qualquer droga, eu acho que o efeito é sempre o mesmo. Qualquer droga que as pessoas usam, porque eu converso muito com as meninas, eu sei o que o crack faz, o que esse K9 faz, o que a morfina faz, é todas iguais, é adrenalina. Tudo que a gente busca é uma adrenalina, por quê? Porque a gente quer esquecer alguma coisa. Como ela falou, a fazenda não trata só essa drogadição da gente. A fazenda trata o que levou eu a usar droga. A minha infância... O problema familiar entra muito aí, né? Praticamente... 99% são os abusos. Olha, Abuso mesmo? Abuso. O abuso é o que mais leva os jovens para as drogas. Abuso, a senhora diz, abuso sexual. Os abusos sexual. Porque normalmente esses abusos partem de dentro de casa. Pai com filha, mãe com filha, e irmão com irmã.
E muitos casos disso. Isso, o que acontece? As pessoas falam assim, mas você está no uso da droga o tempo inteiro e você é abusado, é porque... Não, tá porque está ali drogado, não está vendo. Mas quando é uma pessoa que você confia, é diferente. Você passa a ver totalmente diferente a agressão, você entendeu? De você estar se fazendo um programa e se vendendo... Você não vê ali como um abuso de ninguém. Mesmo que você sabe que ele está te abusando. Você não entende como abuso. Mas uma pessoa que você confia e abusa de você é abuso. Porque você gravou aquilo na sua mente. E cada vez que você está num momento difícil, vem esse gatilho. Você já te lembra a raiva. E a raiva te lembra aquele momento. Não, realmente... Nós na Fazenda tem um tratamento que depois que a gente completa o ano, eu mesma já fiz. Inclusive, essa terapeuta que vai lá na nossa Fazenda também faz. ADI, abordagem do subconsciente. Eu tive a graça de fazer e entendi o porquê me levava a usar. E por que eu tinha tanta raiva no meu coração. Que qualquer coisa me dava um momento de raiva. Aquela explosão de raiva, né? Por causa da minha infância. Então, a Fazenda faz isso também, me tratou disso, né? Certo. De não só ficar lembrando como era a minha adrenalina de fazer. Inclusive, esses dias mesmo eu faço uso de algumas medicações hoje. Eu sou acompanhada hoje. Não há problema, né? Obviamente. Mas mesmo assim, olha, esses dias ele me receitou uma medicação... E eu fui acompanhar uma irmãzinha lá na maternidade. Cheguei lá, em vez de eu acompanhar ela, eu comecei a limpar o banheiro da maternidade. Na hora, eu me toquei que eu tava desse jeito. E falei pra ela, você acha que eu tô assim? Ela falou, em 1 minuto você já lavou 8 vezes a mão. Para, senta um pouco, relaxa. Aí eu pedi ajuda. Eu falei, disfarcei dela e fui lá e pedi pra médica, que tava acompanhando a sala no momento. Eu falei, olha, eu sou da Fazenda da Esperança, eu faço... uso de medicamentos, e eu tô sentindo uns sintomas estranhos. Ela falou, quer um conselho? Joga fora e procura seu médico. E foi o que eu fiz. Eu cheguei nele e falei, olha, essa medicação que o senhor me receitou não fez bem. Eu senti uma adrenalina, comecei a lavar o banheiro do hospital. Aí ele deu risada, sabe? Ele falou assim, eu já vi de tudo. Ele falou, cada vez que chega pessoas aqui, eu entendo menos ainda. Daí eu falei assim, então, lavar banheiro do hospital. Mas é porque na hora eu tinha acabado de tomar a medicação, só que hoje eu aprendi a pedir ajuda. Certo. Essa é a diferença. De eu continuar tomando uma coisa que me lembra o que me dava adrenalina, e eu gostava. Mas hoje, como eu tratei a minha dor, o que me causava a usar, então hoje eu não me interesso mais. Sim. Então hoje eu consigo tomar os remédios que os psiquiatras me passou, tomo todas as noites meus remédios e consigo ficar bem desse jeito, porque eu entendi que aquilo não é para fazer tal coisa. E quando faz o efeito contrário, eu peço ajuda. Eu falo com a minha responsável, eu não tô legal hoje. Olha, dá uma pausa com o remédio, vê se com a minha regional, dá uma pausa com o remédio, vê se... Mas sempre me aconselhando, continua tomando. Se não deu certo com esse, vai dar certo com o outro. Então, é aí que tá. A morfina é uma coisa interessante. Tem uma mulher que eu conheço, não vou, obviamente, citar nomes aqui, mas ela sofreu um acidente com uma panela de pressão. Estourou a panela, assim, e queimou ela inteira, assim, sabe? Porque vem aquele bafo quente, aquela coisa. Sim. A morfina é o último remédio, né? Isso, deformou, assim. E ela usou muito a morfina. Ela fez um monte de cirurgia, continuou usando a morfina, e ia um enfermeiro aplicar a morfina nela. Na casa, assim, porque tipo, ela ainda sentia muita dor no pós-operatório e tudo mais. Acontece que passou o prazo do pós-operatório e ela viciou na morfina, cara. Sim. E aí ela ficava pagando o enfermeiro por fora para ir aplicar nela. Você entendeu como eu conseguia comprar? Através desses enfermeiros. Sim. Eu pagava. Para ele desviar a medicação dos pacientes e mandava para mim. E aí, assim, isso aí acabou com a vida dela, porque Sim. o marido descobriu, enfim, terminaram, foi todo um rebuliço o negócio. Mas, você vê, e ela teve que fazer tratamento. Porque ela viciou no negócio mesmo, Mas muitas outras medicações são viciantes. São viciantes, né? Nós que hoje acompanhamos as meninas, a gente vê muitas medicações. Uma medicação muito viciosa é o Rivotril. O Rivotril é viciante, por isso que hoje ele está um remédio fora do mercado quase, né? É um remédio que quase não se encontra mais nas farmácias. Foi tirado, porque ele vicia. O primeiro comprimido você toma porque ele relaxa, você gosta daquilo, daquela sensação que você está, sabe, bêbada, zonza, e acaba pegando no sono. Tirou do mercado, mas até há pouco tempo o Rivotril era uma das medicações
muito usada, mas era usada por conta disso. Hoje, há pouco tempo mesmo eu disse, o menino falou para mim, o marido da nossa responsável falou para mim, o André, ele falou, Silvia, você lembra qual era a pílula da cura? Eu falei para ele, não sei, André. Como ele é uma pessoa muito inteligente, ele falou, a pílula milagrosa da ansiedade, lá em 1950, você não sabe o que era? Eu falei, não. A famosa fluoxetina. Eu falei assim, sério? Daí ele falou assim, você não sabe disso? Faz pesquisa. Daí eu fiz a pesquisa para ver, porque eu também sou curiosa, né? E foi justo esse remédio que deu esse efeito rebote comigo. Aí eu contei para ele, sabe? Contei para todo mundo, né? Que ele tinha me dado esse efeito com um comprimido. Então aí você vê como que é interessante, né? As pessoas mas por quê o vício? Porque aquilo anestesiou a sua dor, como ela sentiu dor. Por que eles me deram morfina naquele dia? Porque eu tinha acabado de tirar útero, ovário, trompas, e os remédios que eles estavam me dando para tirar as dor não estavam fazendo um efeito. Foi quando eu já estava ali, tinha só 21 anos, eu gritava de dor. Eu gritava. Quando eles decidiram que é o último remédio, morfina, não sei se você sabe, que é usado para os partos, né? Hoje, as cesarianas são usadas a morfina para não sentir as dores, junto com a anestesia. Então, é um remédio que te anestesia mesmo. Mas eu tomei morfina uma vez. Cara, um barato, assim, na hora, assim. Sim. É um negócio muito... Ele começa, se fala para você, conta de 9 a 0. Você não chega nem aos 4, você já pagou. É assim mesmo. Será que é como se fosse uma sedação? Então, a sensação que eu tive... É uma sedação, na verdade. Então, mas eu tomei uma dose pequena, por causa da dor mesmo. Por causa da dor. Mas na hora você sente... Um alívio. Eu não sei explicar. Você fica meio anestesiado, assim, né, com sentimentos... Sei lá, não sei explicar. Então, mas aí o organismo seu entendeu que você precisava ficar bem. Não entendeu que aquilo deu efeito rebote, com alucinação, que era o meu caso. Existe alucinação na morfina? Sim, a morfina existe alucinações, que nem no caso. No meu caso, no começo ele me dava alucinação. Eu fui muito voltada na minha adrenalina para agitada. Eu sempre fui muito agitada. Então, eu tinha vontade de fazer coisas. Às vezes eu tomava em casa, eu arrumava o guarda-roupa 500 vezes. Sabe, meu filho já sabia que eu tinha usado, porque ele já tinha visto. Descia guarda-roupa, subia a roupa. Então, esse tempo. Então, mas eu via o que eu tinha que fazer. Eu tomava, eu já sabia, vou andar de carro para avenida, escutando música, e vou parar, já fazia 1000 planos na cabeça. Então, assim, acelera o metabolismo, no meu caso. Mas tem muita gente que entende que tomou, como ela não deu adrenalina, já sabe que é para acalmar a dor. No meu caso, foi efeito aos contrários, como eu tenho... Mas conforme a dosagem que se aplica, maior ou menor, pode... O efeito ia passando-se rapidamente, se era em 8 em 8 horas, já passava para 6 em 6 horas, depois 4 em 4, depois o tempo todo... injetava de pequenas doses, e aí quando não tinha, injetava outras comprimidos para... Não dava o efeito, mas na minha cabeça, por ser injetável, dava os efeitos, você entendeu? E não dava, foi aonde eu fui me afundando, né? Porque não dava o efeito e eu tava só judiando de mim cada vez mais. Sim. Então, mas a morfina dá todo esse efeito de droga. Muita gente... Eu ouvi já muita gente falar que a morfina é um dos componentes da heroína, né? Que vai para fazer... Já ouvi, não sei se é verdade esse relato, se é verdade, mas muitas vezes eu já ouvi falar pelos próprios traficantes, né? Que a gente vende a morfina porque os traficantes usam aí para fazer heroína. Não é mais usado tanto heroína no Brasil, mas uma época foi muito usado e diz que vendia muito por conta disso. A morfina para fazer a droga. Uma pergunta também, lá na fazenda, vocês recebem muita... Porque para mim isso vai ter que ser tratado, isso aqui é sério que eu tô falando. Isso aqui que eu vou falar agora terá que ser tratado como questão de saúde pública daqui a um tempo, que é rede social. Sim. Sem brincadeira. Porque a rede social é o seguinte, a gente... Parece incoerente, né? A gente publica na rede social as coisas, etc. Mas que se eu puder falar para uma pessoa, eu falo aqui abertamente, publicando na rede social para as pessoas que consomem a rede social. Excluam sua rede social, cara. Eu falo abertamente isso. E não tenho problema em falar, mesmo publicando em rede social. Porque a rede social é um espaço onde eu vejo que é muito difícil a pessoa usar de forma moderada.
saber usar a rede social, entende? Quase 100% das pessoas que eu conheço que consomem a rede social, elas são consumidas pela rede social, e não elas consomem a rede social. Por isso que eu sempre falo, excluam esse negócio. Ah, mas você publica na rede social, parece incoerente, mas não é. Porque eu quero o bem das pessoas. Mas você está publicando algo assuntos bons. Que incentiva as outras pessoas, a né? pessoas entenderem, e também as pessoas entenderem, assim, às vezes você tem que usar a rede social para entender que a rede social é ruim, cara. Sim. Entendeu? E chega pessoas lá, que vocês falam assim, cara, isso aqui, a pessoa tá perdida, assim, a pessoa não tem mais vida, ela tá em... É porque vocês falaram pra mim de rede social aqui, né, nos bastidores. E chega pessoa viciada nisso, não é possível. Já existe nisso aí. Sim. Porque pra mim isso vai acontecer. Sim, já existe, sim, algumas pessoas que já se recuperou na fazenda, né, assim, eu não sei, assim, em quais unidades, mas eu sei que já existe, sim, pessoas que se recuperaram por conta de ter problema com redes sociais, assim, desregrado, né, assim... A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não tem vida, né? A pessoa não consegue fazer nada. Então, assim... Ela dorme 8 horas por noite, do restante, das horas restantes do seu dia, né? Ela consome 10 horas de rede social. Eu já vi isso aí. Entendeu? A pessoa que fica o tempo inteiro sem celular. Isso é problemático, eu acho. Isso aí as unidades que recebem os adolescentes e as adolescentes, né? Eu acho que são as unidades que mais recebem os vícios com as redes sociais. Mas vícios de jogos também a gente jogos tem. Temos pessoas que a gente já conhece, né, Camila, que se recuperou, que vive dentro da fazenda com a gente, foi por jogos. Perdeu tudo que tinha numa mesa de jogo. E fez a recuperação, se internou por conta disso. A família internou por conta do jogo. E se recuperou, tá bem, vive dentro da fazenda com a gente, vive lá fora com a família, uma vida normal. Certo. Mas fez a recuperação só pelo vício do jogo. Mas tem outras pessoas. Só a depressão também, tem pessoas que vai só pela depressão. Mas o vício da rede social é muito hoje, viu? Mas assim, é aquilo que eu falei, né? Tudo tem uma raiz, né? É alguma compensação de algo que eu não tive, né? Então, assim, quando é demasiado, a gente entende que é um vício. Aí tem que buscar tratamento, né? Então, a gente entende que através na metodologia da fazenda, a gente se eles engajam, eles retornam à sociedade uma pessoa melhor, né? Que ali a gente não só trabalha um tripé, mas também devolve a eles apresenta a eles, não devolve, né? Apresenta a eles um novo estilo de vida, né? Sim. Então, assim, que é possível, assim, viver no mundo, mas não ser do mundo. Com certeza. Mas, gente, era isso da minha parte. Eu achei sensacional. Espero que o projeto, que na verdade não é um projeto, é uma coisa mundial, a Fazenda da Esperança, seja cada vez mais conhecido, que as pessoas possam ajudar. Eu não sei também se existe voluntários lá, vocês falaram que tem uma psicóloga, mas outros voluntários que podem ajudar também, se alguém às vezes se sentir tocado para fazer isso, né? Então, a gente assim, sim, a gente temos também, a gente vai usar a expressão que são voluntários externos, né? Que a gente entende que na Fazenda da Esperança, até isso a gente frisa muito, tem lugar para todos, né? Porque Deus, ele não faz distinção de pessoas, ele ama todos, né? E a fazenda é um carisma, então esse carisma é esperança para todos, então a gente entende que tem lugar para todos, né? Então, a gente aceita, assim, voluntários, às vezes aqueles que não podem, às vezes estar internamente, mas pode fazer aquela voluntariado de externamente, no sentido de vir, até mesmo fazer um momento, ali, fazer uma visita para as meninas, né, que elas se sentem amadas, né, quando vem pessoas de fora, eu sou lembrada, não estou abandonada aqui, né, é muito importante quando vem pessoas de fora, né, mas no sentido de
de vir para vê-las, para elas se sentirem amadas, né? A gente também, às vezes, na costura também, que a gente tem a parte do manual, do artesanato, Legal. né? Também, se alguém, né, se prontifica, né? Mas Ensinar e etc. ensinar alguma coisa, ou até mesmo fazer esses dias mesmo lá na Santo Agostinho, uma mulher parou eu para falar que a mãe dela confecciona terço, né? E a mãe dela iria doar agora para a Fazenda da Esperança. Então, assim, o voluntário não precisa necessariamente você estar lá. Você pode ser voluntário de várias formas, né? Ela fazer artigos religiosos também é legal. Exatamente, tanto que ela se prontificou a doar lá para a fazenda, né, para ser uma renda para a fazenda também, né? Isso também é um voluntariado, não é só o fato do voluntariado é um fato que ajuda até a pessoa se sentir melhor, se sentir, né? Então tudo tem um contexto por trás, né? Então a gente entende que tem lugar para todos, né? Todos, né? Nesse mundo, todos nós viemos com uma missão, né? E assim, essa parte final, já me encaminhando para isso, eu nunca termino um episódio, sempre deixo disponível ao convidado. Então, assim, se vocês quiserem, a câmera de vocês é essa. Caso vocês queiram falar algo da fazenda, de vocês, né? Até fazer algum chamado ou divulgar algo da fazenda, fiquem à vontade. Eu posso falar algo e a Camila divulgar algo da fazenda, né, Camila? Então, assim, eu quero deixar para os pais, para as mães, para os tios, para os avós que vão assistir, né, essa entrevista, que se vocês conhecem alguém que está precisando de ajuda, não demora. Procure a Fazenda da Esperança, sempre há uma unidade no seu estado. É fácil você nos localizar pelas redes sociais. Vocês entram lá, digita lá Fazenda da Esperança, vocês vão conseguir ajuda. Encaminho essas pessoas para não deixar que chegue no fundo do poço. Então, assim, é muito importante hoje a gente levar essa ajuda para o jovem, sabe? Um jovem que a gente fala, 60 anos, 50 anos, tem sempre alguém lá precisando de ajuda. E por muitas vezes a gente finge que não está vendo os problemas. Espera primeiro chegar no fundo do poço, depois que já levou a casa, levou tudo. Então, eu queria deixar esse convite. Se tem alguém aí que esteja precisando, a fazenda está aberta. A fazenda tem fazendas que têm contribuições, mas tem muitas fazendas que sem nenhuma contribuição. Existe todo tipo de ajuda. Só não deixe de ajudar. É uma forma que a gente encontra também para evangelizar, sabe? Ajudar o próximo. Então, o meu recado que eu quero deixar é, se alguém estiver precisando de ajuda, pode entrar em contato com a Fazenda da Esperança. Nós estamos sempre de portas abertas. Não é só uma maneira de se proteger vocês, mas proteger essas pessoas. São vidas, né? Certo. A gente vai ajudar, vai amar e vai ajudá-las a ir para frente. Assim como eu estou dando meu testemunho, vocês podem ouvir testemunho de outras pessoas. Amém. Então, é isso que eu quero deixar. Bom, eu já quero agradecer de antemão, né, como é seu nome? O Bruno, né, assim, pelo convite, né, eu espero, assim, que para vocês também foi como algo positivo para a vida de vocês, né, que vocês tirem desse momento algo proveitoso, né, e assim... que vocês também venham a conhecer o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, assim, como obra, né? Como família, como a parte assistencial, né? Mas a fundo conhecer, né? Então, o sentido também é divulgar para vocês conhecerem esse trabalho, né? Que não é qualquer trabalho, né? É um trabalho, assim, que realmente é voltado a dar um novo sentido na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão desesperançosas da vida, né? E eu acredito, como é um podcast católico, né? Eu acredito que vocês vão até a igreja, enfim, para buscar essa esperança, né? E essas pessoas que não têm ainda essa esperança, a gente faz esse trabalho na fazenda de ajudá-los, né? Então, assim, a gente conta também com muita oração de vocês pelas fazendas, né? A gente também
quando vocês quiserem conhecer nossos produtos da Fazenda Esperança, para nos ajudar também, que é uma forma da gente se autossustentar, a gente já agradece, né? A gente fica aqui na Igreja Santo Agostinho vendendo, na Igreja São Francisco, né? A gente vende também ali na Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que é dos Dom Bosco, ali salesianos, né? Uhum. No bairro Santo Antônio. Uhum. Então, se vocês precisarem, vão até nós, né? A gente agradece muito, assim, sabe? Muito obrigado ao Bruno, né? Por esse gesto, né? De nos convidar, né? De se prontificar também, né? E que vocês, em especial, rezem pelas nossas vidas, né? E para esses jovens, que eles tenham força também, coragem para sair dessa vida, né? Porque a gente sabe... Eu, assim, particularmente, sabemos que tantas famílias hoje que tá aqui, que vai assistir esse podcast, às vezes tem alguém que está precisando, mesmo que não seja na família, mas algum conhecido, e às vezes não sabe como ajudar, né? E não se oponha, não se oponha, ajude, né? Porque tem um lugar que ajuda, sim. Só que a pessoa tem que querer, e quando uma pessoa estende a mão, a pessoa tem mais força ainda para sair disso. Porque às vezes a pessoa não tem força, porque às vezes acha na cabeça da pessoa que ela não tem mais jeito, mas ela tem jeito, né? E sabemos que hoje somos mais de comprovados já até por melhores universidades do mundo, é o lugar que mais recupera jovens no mundo. Né? E também é muito respaldada, né? Porque o Papa já esteve na Fazenda em 2007, então, de certa forma, hoje a Fazenda ela é reconhecida, documentada pelo Vaticano, né? Então, assim, é uma obra muito séria, né? Então, assim, quem puder, assim, conhecer, vá, não se oponha, vá para conhecer o trabalho, para conhecer do que se trata, porque eu tenho certeza que quando chegar lá, não vai sair de lá uma pessoa diferente. Né? Amém. Então é isso, amém. Gente, muito obrigado a vocês. Obrigada a você, Bruno. Muito mesmo. Valeu, gente. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.